Nesse vídeo, o YouTube Joel vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini e vai testar essa garota. Será que ela vai ser interesseira ou não? Bora ver o que isso vai dar. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota. Ele pergunta como ela está, fala seu nome e se apresenta para ela. E fala que achou ela muito bonita. Ela fala que está tudo bem e agradece o elogio. Joel fala que está tentando fazer novas amizades e pergunta se pode pegar o telefone dela. Porém, ela fala que não porque não conhece eles. Ele pergunta se ela tem namorado ou algum compromisso e ela responde que talvez. Joel fala que tem um restaurante ali do lado e convida ela para jantar com eles. Porém, ela fala que não está interessada. Na sequência, Joel passa o telefone para ela e pede para ela passar seu Instagram para eles poderem se conectar. E dessa vez ela aceita e passa o Instagram para ele. Em seguida, Joel e seu amigo vão em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Ela se levanta e vai até eles perguntando se o carro é dele. Joel fala que sim e pergunta o que ela achou. Ela fala que é um ótimo carro. Ele fala que a Lamborghini é toda personalizada e o capô é de mármore e tem até 4G. E tenta impressionar a garota. Ela pergunta se a Lamborghini é muito rápida. E ele fala que é tão rápida quanto ela quiser. E que ela teria que vir com ele para ela descobrir. Ela fala que precisa conhecê-lo melhor para ir dar uma volta com ele. Joel fala que quando ele conhece uma pessoa, ele é bem direto ao ponto. Na sequência, Joel fala que se ela quiser andar de Lamborghini, ela vai ter que rebolar para ele ver ela dançando. Porém, ela fala que é tímida e isso não vai acontecer. Então Joel pega na mão dela e tenta fazer ela dar uma voltinha, mas meio que ela dá uma ignorada nele. Na sequência, Joel brinca um pouco com ela e ela resolve ir embora. Então Joel fala para ela que tem uma câmera ali gravando e ela passou no teste da interesseira e fala que ele caça mulheres interesseiras para seu canal no YouTube. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de comentar hashtag interesseiro nos comentários, que vou dar um coração no comentário de vocês. O vídeo começa com o YouTube abordando a garota que estava saindo de um cassino. Ele pergunta se ela conseguiu ganhar algum dinheiro no cassino, mas ela fala para ele que não, que perdeu o dinheiro. Então ele fala que hoje cedo ele esteve no cassino e fez apostas grandes e ganhou muito dinheiro e voltou de novo para fazer novas apostas. Porém, ela fala que as roupas dele não demonstram que ele tem muito dinheiro. Na sequência, ele fala que não importa o que ele está vestindo, mas ele tem muito dinheiro. E ela fala que isso é legal e tenta ir embora. Então, ele pergunta para ela se ela não vai dar uma chance para ele só por causa da roupa que ele está vestindo. E pergunta para ela o que tem de errado da forma que ele está vestido. E ela fala que as roupas dele são muito simples. E fala que está muito ocupada e tem que ir embora. Então, ele pergunta se pelo menos pode pegar o número dela. Porém, ela responde que não. Na sequência, ele pede para ela segurar a chave do carro dele enquanto ele amarra o seu sapato. Em seguida, ele pede para ela um favor e pede para ela destravar a chave do carro. Na hora que ela vê a Lamborghini azul piscando um alarme, é aí que a mágica acontece. Ela fica sem palavras e perde até a fala e quase dá um piripaque do Chaves. Logo em seguida, ela chama ele para poder sair e comer alguma coisa. E ele pergunta para ela se ela tem certeza que ela quer sair com ele. E ela fala que sim. Ele fala que tudo bem e fala vamos lá então. Ela fala que adorou a cor do carro. Mas é nessa hora, ali perto da Lamborghini, que o YouTuber fala para ela que só tem um problema deles saírem junto.
que ele não sai com garimpeira de ouro, ou seja, mulher interesseira. Ela fala que não é uma interesseira. Ele responde para ela que há poucos minutos atrás ela estava criticando suas roupas e rejeitou só por causa da forma que ele estava vestido, mas quando viu sua Lamborghini mudou de ideia só por interesse. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela ir jogar de novo, quem sabe ela não ganha algum dinheiro ou perde outra vez. E ela acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma McLaren, com duas lindas garotas, e vai levá-las para casa. Bora ver o que isso vai dar. Iniciamos com o Nate abordando duas garotas bem próximas à sua McLaren. Ele educadamente inicia uma conversa perguntando como elas estão e onde elas estão indo, porém elas já dão um fora nele de cara. Nate fala que elas são rudes e vai em direção à McLaren, e é aí que a mágica acontece. Olha a reação delas ao verem que o carro é dele. Assim que a loira vê sua McLaren, chama sua amiga e muda de ideia e vai falar com ele. Ao ver que ele tem uma McLaren, a loira muda completamente e pergunta onde ele está indo. Ele fala para ela que é novo na cidade e está procurando alguma coisa para fazer, para se divertir. O Nate pergunta se elas têm namorado. A loira fala que não tem. A branquinha fala que o namorado dela está trabalhando. Então o Nate passa o telefone para elas e pede para elas anotarem o número delas. Na sequência, o Nate convida elas para irem na sua casa de luxo e, é claro, elas aceitam. O que uma McLaren não faz, na verdade? Papo vai, papo vem, eles combinam de ir para a casa do Nate. A loira fala que seu carro está logo ali e ela vai segui-lo até a casa do Nate e pede para ele ir devagar. E dessa vez, o caçador de interesseira vai levar as duas para casa. Lá dentro do carro, de forma bem descontraída, o Nate pergunta para ela por que antes elas não quiseram falar com ele e depois mudaram de ideia, e pergunta se foi por causa do carro. Ela responde que ele tem um bom carro e as garotas gostam de carro de luxo, do mesmo jeito que homens também gostam de mulheres turbinadas. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, o Nate arranca a McLaren e vai em direção à sua casa. E conforme combinaram, a loira vai segui-lo até a sua casa. Logo em seguida, eles chegam na casa de luxo do youtuber. Ele fala para elas se sentarem e ficarem à vontade. Elas se sentam e falam que a casa dele é ótima. Nesse vídeo, o YouTube Human TV vai fazer o teste da interesseira com uma McLaren. Vamos ver o que isso vai dar. O vídeo começa com essa garota que estava indo guardar suas compras no carro. Na sequência, Human aparece em uma ligação com sua mãe para perguntar o que ele tinha que comprar no supermercado. Porém, ele percebe que perdeu sua carteira e pergunta para a garota se ela não pode emprestar alguns dólares para ele fazer suas compras. Ele fala para ela que pode recompensá-la depois no encontro com muito dinheiro. Porém, ela responde que não o conhece e tem certeza que ele não vai devolver o dinheiro. Então, ao perceber que ela não ia emprestar o dinheiro, ele agradece e vai em direção à McLaren. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele abrindo o capô da McLaren, na mesma hora ela muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que está procurando a carteira porque deixou em algum lugar no carro. Ela fala que é um belo carro e se demonstra muito interessada. Em seguida, a mãe de Human liga para ele novamente e ele pede para a garota esperar um minuto. Enquanto ele fala com sua mãe no telefone, ela vai até a frente da McLaren e se demonstra totalmente interessada no carro. Logo em seguida, ela fala que gostou muito do carro e que gostaria de tirar algumas fotos com a McLaren. Human fala que tudo bem, que não tem nenhum problema nisso.
Na sequência, ela posa para várias poses e Ruma tira várias fotos dela com a McLaren. Ele fala que ela leva muito jeito para as fotos e que vão ficar ótimas. A mulher fala que gostaria de ir na casa de Ruma e dar uma volta na McLaren. Ruma fala para ela que no começo ela não quis emprestar dinheiro para ele, falando que ele era um desconhecido. Ele fala que tem uma câmera ali gravando e que depois que ela viu seu carro mudou de ideia e queria até sair com ele só por interesse. Ruma chama ela de garimpeira de ouro e fala que não sai com mulher interesseira e entra na McLaren. A mulher fica tão nervosa que vai até seu carro, pega ketchup e mostarda e corre para jogar na McLaren. Porém, acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Urus. Será que ele vai levar a interesseira para casa ou vai mandar ela sair do carro? Bora ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele dá em cima dela e tenta pegar o número dela ou o Instagram. Porém, ela fala que tem namorado, está com pressa e dá um fora nele. Nate fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta o nome dele e pede desculpas por ter sido muito grossa com ele. Ele fala para ela que ainda bem que ela percebeu. Então, ela pergunta o que ele vai fazer. Nate fala que estava indo para seu apartamento e depois ia pedir comida. Ele chama ela para ir almoçar com ele e depois da mágica feita, ela aceita o convite e eles entram no carro. Lá dentro do carro, ele pergunta se ela já esteve dentro de uma Lamborghini Urus alguma vez e ela fala que não. Ele pergunta o que ela achou e ela fala que é um carro muito luxuoso e confortável. Logo em seguida, ele passa o telefone para ela e pede para ela anotar o número dela. Papo vai, papo vem. Ele pergunta a ela se ela realmente tem namorado. E ela fala que sim, e fala que ele não precisa ficar sabendo. É nessa hora que Nate abre o jogo e fala que no começo ele tentou falar com ela, mas ela foi muito grossa com ele e depois que viu sua Lamborghini mudou de ideia só por interesse. Ela pergunta o que ele quis dizer com isso. Ele responde que ela está vendo ele como um objeto de puro interesse. Ela fala que não é interesseira, então ele pergunta para ela o que ela é. E ela fala que viu que estava sendo rude com ele e veio falar com ele. Ele fala que o talento dela é cavar ouro e fala que não vai sair com ela e manda ela sair do carro e ela acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Urus com duas garotas e vai levar elas para casa. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos com Nate abordando as duas garotas em um posto de gasolina. Ele, educadamente, inicia uma conversa perguntando como elas estão e aonde elas estão indo. Porém, elas já de cara dão um fora nele, dizendo que não estão interessadas. Nate, pelo menos, tenta pegar o Instagram delas, mas sem nenhum sucesso, ele vai em direção à Lamborghini Urus. E é aí que a mágica acontece. A garota pergunta se o carro é dele. Nate mostra as chaves e confirma que sim, e fala que esse é apenas um dos seus vários carros. Agora, elas estão completamente interessadas em falar com Nate, e a mágica já está feita, e agora elas estão na mira do caçador. Nate pergunta para elas por que elas não queriam conversar com ele. Elas respondem que ele era um estranho e elas ficaram com medo. Na sequência, Nate pergunta o nome delas e se apresenta para elas. Uma das mulheres agora fala que gostam dele, porque ele tem uma Lamborghini Urus. Ele pergunta se elas estão falando com ele só por causa do carro, e não é que elas confirmam que sim? Então Nate leva na brincadeira e pergunta onde elas estão indo.
Elas falam para ele que estão indo em uma festa de despedida de solteiro e convidam o Nate para ir junto com elas. Porém, o Nate fala para elas que ele tem uma ideia melhor, que ele tem uma casa de luxo aqui perto e que lá tem muita bebida e elas vão poder ficar à vontade. E dessa vez, como a mágica tá feita, elas aceitam o convite e o Nate vai levar as duas para casa. Lá dentro do carro, ela pergunta com que o Nate trabalha. Ele fala para ela que é dono de uma empresa e opera no mercado financeiro. Logo em seguida, o Nate fala para ela que elas foram muito rudes com ele e elas vão ter que se redimir também com ele. Elas falam que vão deixar ele impressionado. Papo vai, papo vem. Depois de alguns minutos de conversa, elas chegam na casa luxuosa do Nate e começam a ficar à vontade. O vídeo começa com o Sub se passando por um mendigo para fazer a pegadinha da interesseira. Ele chega com seu cobertor empurrando um carrinho e deita próximo à garota e começa a puxar conversa com ela, perguntando como ela vai. Ela fala que está bem e que está esperando sua carona. O YouTuber então pergunta se ela não quer carona dele. Ela responde que ele não pode ter um carro. Sub então pergunta por que ela acha que ele não pode ter um carro. E ela fala que é porque ele está passando necessidade. Ele então fala que só queria pegar um ar fresco e por isso que ele está aqui deitado. Em seguida, ele fala que gostou da bolsa dela e pergunta quanto que custou. A mulher fala para ele que custou $2.000. Ele então pergunta como ela ainda não tem um carro se ela tem uma bolsa tão cara. Ela responde que ganhou essa bolsa de presente. Na sequência, ela pergunta o que ele está fazendo ali no chão. E ele responde que está tentando relaxar e quando viu ela não queria perder a oportunidade de falar com ela. A seguir, ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. Ela responde que sim, que ela está quase casando e o seu noivo é muito ciumento. Em seguida, ele pergunta se não pode pegar o Instagram dela ou seu Snapchat para eles manterem contato. A garota responde que é melhor não e que ela leva muito a sério seu compromisso. Ele então se despede e vai na direção do seu Corvette C8. E quando a mulher vê o Corvette dele, ela chama ele e fala que não sabia que ele tinha um carro desse. Além disso, ela fala que achou que ele era um morador de rua e que não tinha nenhum dinheiro. Ele responde que disse que podia dar uma carona para ela e que só estava ali relaxando, mas que ela não acreditou nele. Na sequência, ele deixa ela dar uma olhadinha dentro do Corvette e ela vê como é a máquina por dentro. Nessa hora, ela pergunta se pode pegar o número dele. Sub fala que sim e passa o telefone para ela. Ela então pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta. Porém, o YouTuber fala que não, porque ele não sai com garimpeira de ouro e além disso, ela estava noiva. Ela fala que está solteira e insiste em dar uma volta com ele. Porém, ele fala que interesseira não tem chance com ele. E ela sai sem graça e aprende uma lição de moral. E o YouTube entra no seu glorioso Corvette. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. Iniciamos o vídeo com Joel e Trencho abordando essa garota que saía de um posto de gasolina. O YouTube pede para ela esperar e pergunta o nome dela e fala que gostou dela e que ela é muito linda. A mulher fica sem graça e agradece o elogio. Joel vai direto ao ponto e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que ela não está namorando. Joel pergunta de onde ela é e fala que ela tem um sorriso muito lindo. Ela fala para ele que ela é de Houston. Em seguida, Joel fala que tem um barzinho ali perto e eles podem tomar uma bebida juntos e pergunta se ela topa.
Entretanto, a garota fala que não o conhece e que já está indo embora para sua casa. O amigo de Joel fala que eles podem se conhecer melhor, mas ela fala que é melhor não, que ela já está indo embora. Joel pergunta de 0 a 10 qual a chance que ele tem com ela, e a garota fala para ele que é 0. O youtuber Joel pergunta se pode pegar pelo menos o Instagram dela. Porém, ela responde novamente que não está a fim de passar o Instagram e é melhor eles irem embora. Joel fala que só queria conhecê-la, mas que tudo bem e se despede dela e vai embora. Em seguida, Joel e seu amigo vão em direção à McLaren. E quando a mulher vê a McLaren dele, automaticamente ela corre atrás de Joel ao ver que o indivíduo está de nave. A mulher pergunta se o carro é dele. Joel fala que é claro que sim, que ele tem as chaves do carro. O youtuber pergunta se ela gostou. E ela fala que sim, que o carro dele é maravilhoso. Joel então ensina ela e deixa ela abrir a porta da McLaren para ela aprender como abre a porta da máquina. Logo depois, Joel fala que eles podem sair para beber e se divertir, e pergunta se ela não gostaria de ir com eles. E agora a resposta é outra e ela topa. Porém, Joel fala que ela disse que ele não tinha chance com ela. E ela fala que estava de brincadeira. Joel então pede para ela passar o telefone para ele. E dessa vez ela passa sem nenhuma dificuldade. Porém, nessa hora, Joel pergunta por que ela não queria passar o telefone para ele antes. E foi só ver o carro que ela mudou de ideia e veio atrás dele e passou seu telefone. Ele pergunta se ela fez isso só por causa do carro. E ela fala que sim, que gostou do carro, mas que acha ele também fofo. Joel então chama ela de garimpeira e fala que já está indo embora porque ele não sai com interesseira. A garota acha ruim de ser rejeitada e pergunta se ele vai fazer isso com ela. Joel diz que sim e fala que ela perdeu sua chance e entra na McLaren com seu amigo. E ela acaba sendo rejeitada por Joel. O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim.
Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Nia Price se passando por um mendigo esperando uma garota passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, ele a aborda perguntando como ela está. Ela fala que está tudo bem. O youtuber pergunta se ela não teria algum dinheiro para lhe dar. Ela olha na bolsa e pede desculpas e fala que só tem cartão de crédito. Diante disso, ela fala que vai comprar comida para ele lá dentro da loja e pede para ele esperar. Na sequência, ela volta e traz uma marmita para Nair. Em seguida, ele agradece e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então, ele diz a ela que está há 3 dias sem comer e que está muito agradecido. Ele fala que ele é de Ohio e pergunta de onde ela é, e ela responde que é de Houston. Então ela pergunta o que aconteceu com ele. Nair fala que é uma longa história. Ele explica que sua mulher se separou dele e o deixou sem nada e a única coisa que ele ficou foi com seu carro. Ele fala que já tentou arrumar um emprego, mas está muito difícil e que não está sendo muito bom ser um morador de rua. A garota fala que ela tem um quarto onde ele pode ficar. O YouTube agradece e fala que ela está sendo muito generosa com ele. Então ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que está se importando com ele. Ela fala que gosta de ajudar as pessoas e sempre quando pode ela ajuda. Em seguida, ele fala que vai mostrar o seu carro para ela e chama ela para vir com ele. Então, ele fala que ela deve estar se perguntando por que ele não vende o carro, porque ele teria muito dinheiro. Porém, ele fala que o carro tem muito valor sentimental para ele. Então, ela pergunta se ele realmente é um sem-teto. O youtuber fala que sim, mas que antes de morar nas ruas, ele tinha muito dinheiro. Então, ele mostra para ela o carro e depois dela ver o vidro, ele fala que ela é bem-vinda para entrar na Lamborghini, porque ela foi muito gentil e doce com ele. Lá dentro do carro, indo direto ao que interessa, depois deles conversarem um pouco, o youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela. Ele fala que ele não é um sem-teto e que ele caça mulher interesseira e que ela passou no seu teste. Ele explica que ele tem um canal no YouTube e que ele é muito famoso por seus experimentos sociais. Então, ele chama ela na frente do carro para mostrar para ela a câmera. Então, ele termina o vídeo dizendo que ela é uma mulher muito especial, passou no teste e ele vai levar ela para dar uma volta com ele. O vídeo começa com London abordando essa loira. Ele pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. E tenta pegar na mão da garota, mas ela sai andando e não dá nenhuma moral para ele. O youtuber pergunta se ela não poderia apertar a sua mão e fala seu nome e pergunta também onde tem uma cafeteria aqui perto. A mulher fala que não o conhece e não sabe dessa informação para ele. London então fala que ela é muito linda e gostaria de convidá-la para tomar um café com ele.
De forma bem rude, ela responde que não e fala para ele se enxergar e fala também que tem namorado e que ama o namorado dela. London pergunta se ela não quer conhecer ninguém agora. Ela responde que não e mesmo que ela não tivesse namorado, ele não está no nível dela e o ignora. Ele fala que tudo bem e só queria conhecê-la, mas já entendeu o recado dela e vai em direção ao seu Corvette. E quando ela vê o Corvette de London, é aí que a mágica acontece. Como num passe de mágica, ela vem atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom e que é sua cor favorita. O London fala que queria levá-la para sair com ele. A garota muda de ideia e fala que sim, que quer ir com ele. London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, mas ela fala que ele não precisa ficar sabendo. O YouTuber pergunta o que fez ela mudar de ideia em apenas 2 segundos. Ela fala que ele é um bebê e que ela vai dar uma chance para ele. London então fala para ela entrar no carro com ele. Ela dá a volta e entra no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, o London fala que achou que ela tinha namorado. E ela responde que é complicado, mas ela não está aqui para falar disso. E que gostaria de sair para dar uma volta com ele. Em seguida, ela fala que ela é da Colômbia e que também fala espanhol. O YouTube pede para ela falar uma frase em espanhol picante. E ela fala para ele uma frase e ele pergunta o que ela quis dizer. E ela traduz para ele e fala: leve-me para fazer compras. London fala que ele ainda não o conhece e que ele não vai levar ela a lugar algum. Nessa hora, London fala para ela descer do carro porque não quer sair com ela, porque ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota fala para ele que ele é muito feio e que ele não tinha chance com ela mesmo. Ela desce do carro, mas acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Sub chavecando essa loira. Ele pede desculpas e pergunta se ela está braba. Ela responde que não, que ela está normal. Ele pergunta se ela vai para a academia e pergunta se pode malhar com ela. A garota responde que está bem sozinha e que não precisa de companhia e que ela tem namorado. Ele então pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar para ela. Mas a mulher pega na mão dele com o maior desinteresse. Em seguida, ele fala que é novo na área e está tentando sair com ela, e que se ela não pode agora, eles podem combinar para outra hora. Ela fala para ele olhar para ele e diz que ele parece um sem-teto. Ele fala que está com as roupas rasgadas, mas que isso está na moda. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles trocarem mensagens. Mas ela responde e pergunta se ele é surdo e fala que já disse que tem namorado. Na sequência, ela pega um teaser de dar choque e fala que se ele não for embora, vai sobrar para ele. O YouTube fica com medo e sai correndo e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher vê a burrada que ela tá fazendo e vai atrás dele pedindo desculpas. O YouTube fala que está com medo e que não quer problemas. Ela fala que está mais calma agora e que eles podem conversar. Ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. Ele responde que sim, mas questiona sobre o namorado dela. E ela fala que não tem namorado e pede desculpas por ter mentido. O rapaz pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que queria tomar um café e conhecer o carro dele. Em seguida, o YouTube chama ela para entrar no carro com ele e ver o seu carro por dentro. Nessa hora, ele pergunta por que ela não deu moral para ele quando tentou falar com ela. E ela responde que foi por causa do jeito que ele abordou ela. Ele fala que ela inventou que tinha namorado só para não dar nenhuma chance para ele.
E agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ele fala que tá na cara, que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é e pergunta qual o problema dele e chama ele de feio. O YouTube acha ruim e fala que está gravando para o YouTube, que ela vai ficar famosa. A garota fica braba e começa a correr atrás dele. Ele então pede para ela se acalmar e fala que vai deletar o vídeo. E fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Em seguida, ele vai indo pro lado do seu carro e fala que vai postar sim o vídeo e entra dentro do Corvette. A garota vai atrás dele, fica nervosa e xinga o youtuber, mas no fim ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Naya abordando essa bela jovem. Ele pergunta como ela está e fala que ela tá linda demais e se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número e a garota, muito simpática, passa o contato para ele. Ele fala que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando fazer algumas amizades e pergunta se ela poderia ser sua amiga. A garota fala que sim, que não tem nada demais. Em seguida, ele se senta com ela e fala que ele é de Houston e ela fala que é de Dallas. Ela pergunta quanto tempo ele está na cidade e ele responde que faz só alguns dias. Em seguida, ele pergunta quais os melhores pratos de comida que servem aqui nos melhores restaurantes. Ela responde que gosta muito de frutos do mar. Naya fala que gosta muito de churrasco e que adora uma boa churrascaria. Na sequência, ele chama ela para conversarem dentro da sua Lamborghini. A garota topa e aceita o convite dele. E a impressão que a gente tem é que ela gostou de falar com ele e não está demonstrando ser uma interesseira. Então, ele abre a porta e entra com ela na Lamborghini. Dentro do carro, ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que ainda não conheceu um cara legal igual ele. Então o YouTube pergunta o que ela faz e ela responde que é modelo e também faz vídeos para o YouTube e deixa ele surpreso. Em seguida, depois de saírem do carro, ele fala que na verdade está gravando um vídeo para o YouTube para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando. Ele diz que gostou dela e ela passou no seu teste e chama ela para dar uma volta na sua Lamborghini. Ela topa e entra no carro com ele. E ele acelera a Lamborghini e temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com London perguntando a essa garota qual o caminho mais fácil para chegar no coração dela. A garota responde que ele não vai conseguir nada com ela com essas cantadinhas baratas. Em seguida, ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone. London então pega na mão dela, a cumprimenta e se despede e a deseja um bom dia e parte pro plano B. Então ele caminha até a sua Lamborghini Urus e magicamente, na hora que ela vê que ele está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e fala que comprou esse carro há pouco tempo e pergunta se ela gosta. Depois dela falar que gostou muito do carro, London fala que não quer atrapalhá-la, já que ela não quis passar o seu telefone para ele e fala que já está indo embora. Mas na mesma hora ela fala que vai passar o número para ele e pede desculpas por ter sido meia rude com ele. Então London fala que só queria convidá-la para almoçar com ele porque ele está tentando achar um bom restaurante. Ela topa e aceita o convite de London e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garotão.
Dentro do carro, London fala que não vai mais querer sair com ela, porque ele pensou melhor e viu que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque não queria nada com ele e mudou de ideia só por causa do carro. Ele então pede para ela descer do carro, e quando ela vai descer, ele mostra para ela a câmera que está filmando e fala que está gravando um vídeo para o YouTube. A garota leva na brincadeira e sai falando que ele não tem dinheiro nenhum e que o carro dele deve ser alugado. London então fala que ela foi muito interesseira e é uma das maiores interesseiras aqui do canal. O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa e ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então, ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. O vídeo começa com o Nate chavecando essa garota. Ele elogia ela e fala que gostou da roupa dela e que ela tá muito linda. E pergunta qual o seu nome. A mulher fala que não tem nome e que não quer conversar com ele. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois de levar um fora, ele fala que ela foi rude com ele e caminha até sua Lamborghini e mostra para ela que ele tem um carro de luxo. Mas não demora muito. Quando a garota vê a Lamborghini do Nate, ela não resiste e vem voltando e vai atrás dele. E agora ela fala que tem nome e pede para ele abrir a porta para ela entrar no carro para eles conversarem. Nate fala que primeiro ela precisa dizer o seu nome. Então ela fala que se chama Ashley.
Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o youtuber. Nate pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. A garota responde que estava a caminho da sua casa. Ele pergunta se ela ia fazer alguma coisa antes de ir para casa, e ela responde que não, mas pode fazer o que eles decidirem agora. O youtuber fala que está tentando arrumar um bom restaurante e pergunta se ela quer vir com ele. E ela topa e aceita o convite de Nate. Em seguida, Nate pergunta o que ela gosta de comer, e ela fala que come de tudo um pouco. Ele então fala que a maioria das garotas que saem com ele sempre gostam de frutos do mar. E ela fala que é muito caro, mas é muito bom e ela gosta muito. Nessa hora, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele e o ignorou. Ela responde que tem muita gente que mexe com ela na rua e que ela prefere não dar bola. O YouTuber pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela não teria voltado para falar com ele. Ela responde que sim, que se ele tivesse um Honda Civic, ela não iria falar com ele. Nessa hora, ele fala que é melhor ela descer do carro porque ela demonstrou ser uma interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A mulher desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Iniciamos o vídeo com Naya abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e tenta se apresentar para ela, mas a mulher nem olha na cara dele e ele insiste e pergunta qual o seu nome. Ela responde que não está bem e não quer conversar com ele agora. Ele continua insistindo e tenta pegar na mão dela, porém ela fala que tem namorado e não quer ser incomodada. Ele fala que só queria conhecê-la e nada demais. Mas depois de ser rejeitado pela garota, ele se despede e vai em direção à Lamborghini. E como num passe de mágica, não demora muito para ela vir atrás dele. Ela faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. Ele responde que sim, que está dentro do carro e é claro que o carro é dele. E pergunta por que isso importa. Ela fala que voltou para conversar com ele. Naya então desce do carro e fala que ela não queria a amizade dele e não quis falar com ele. Ela responde que agora ela mudou de ideia e que eles podem se conhecer melhor. Em seguida, ele pergunta por que ela mudou de ideia em fração de segundos. E ela responde que ela gostou do carro dele e resolveu dar uma chance para ele. Naya pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que está solteira e gosta de curtir a vida sem ficar presa no relacionamento. Ele então chama ela para entrar no carro com ele e ela entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Naya. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Naya pergunta pra ela como que uma mulher linda igual ela ainda não tem namorado. E ela responde que, como ela disse, ela não gosta de se prender a nenhum homem. Então ele fala que ele não vai ter chance com ela então, mas ela responde que ele tem chance sim e para deixar as coisas acontecerem naturalmente. Em seguida, ele fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e que ele tem muita comida e bebida e gostaria que ela fosse com ele. Ela pergunta se fica muito longe daqui. Naya responde que não, que é bem perto. Ela então aceita o convite de Naya e os dois vão em direção à casa do youtuber. E dessa vez ele não quis chamar a garota de interesseira e daqui pra frente não se sabe o que aconteceu. Comente aí o que vocês acham.
O vídeo começa com o London abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, mas a garota já responde de cara que ele não faz o tipo dela. London pergunta então qual que é o tipo dela, e ela responde que são caras que têm uma boa condição financeira e não um Zé Ninguém vestido igual ele. Ele até insiste em pegar o número dela, mas sem nenhum sucesso. Ele então se despede e vai em direção ao seu Corvette. E na hora que a mulher vê a máquina do YouTube, olha a cara que ela faz e já vem atrás dele perguntando se o carro é dele. London fala que sim e que ele tem as chaves do carro. Então, a garota fala que ela foi rude com ele e pede desculpas, e fala que está tendo um dia ruim. London então fala que ele já entendeu que ele não faz o tipo dela e que ele já está indo embora. Mas a mulher fala que não disse isso exatamente e se expressou mal porque ela está tendo um dia ruim. Em seguida, ela fala que gostou do carro dele e que eles podem sair para se conhecer melhor. London então pergunta se ela realmente não gostou das roupas dele que ele está vestindo. Ela fala que disse isso sem querer e pede desculpas novamente. E agora ela tenta se redimir com London de todas as formas. London então fala que tudo bem e chama ela para eles conversarem dentro do Corvette. E é claro, a garota não resiste ao convite e entra com ele no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta o que ela quer fazer. E ela fala que quer fazer compras no shopping e depois ir em um bom restaurante porque ela está com fome. London então fala que vai levá-la no McDonald's para eles economizarem dinheiro. A mulher começa a achar ruim e fala que ele tem muito dinheiro e que ela quer ir comer num restaurante sofisticado. Mas nessa hora, London fala que ele não vai levar ela em lugar nenhum, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e o tratou mal no começo e depois só porque viu seu carro, mudou totalmente com ele só por interesse. Ele fala que não sai com garimpeira e pede para ela descer do carro. Ela até tenta falar alguma coisa, mas o London já interrompe e fala que ela perdeu sua chance e manda ela sair do carro. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele elogia essa garota e fala que ela fica muito bem nesse short. E pergunta o nome dela e fala que se chama Nate. Porém, ela fala que tem namorado e não vai falar o seu nome. Ele então fala que só queria conhecê-la e pergunta por que ela não poderia falar o seu nome. Ela responde que ele não faz o tipo dela e que ela é comprometida e nem adianta ele insistir. Ele pergunta se não pode pegar o número dela e ela responde que é claro que não. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude com ele e ela fala que ele está fazendo ela perder o seu tempo com ele. Ele então fala que não vai mais incomodá-la. Ele a deseja um bom dia e caminha na direção da sua gloriosa McLaren. E quando a garota vê a máquina de luxo do Nate, é nessa hora que a mágica acontece. Olha a reação da garota ao ver o carro de luxo do Nate. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela e dessa vez ela passa para ele o contato imediatamente. Ele então pergunta qual os planos dela para agora e ela responde que poderia ser alguma coisa junto com ele. O Nate então fala que ele não tem nenhum compromisso agora e está livre para fazer o que eles acharem melhor. Ele então pergunta se ela já andou em um carro desses alguma vez. E depois dela falar que não, ela fala que sempre tem a primeira vez e que ela está muito empolgada. Ele chama ela para entrar no carro com ele e fala que ele é um cavaleiro e vai abrir a porta para ela.
Ela não perde nenhum minuto e entra com ele no carro de luxo. Dentro do carro, o Nate pergunta para onde ela estava indo e ela responde que estava indo encontrar com o namorado dela. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele e ela responde que é porque ela não o conhecia. Ele fala que foi só ela ver o seu carro que ela mudou de ideia. E ela fala que não sabia quem que ele era e agora ela sabe quem ele é. O Nate então fala que ela sabe quem ele é agora porque ele tem uma McLaren e ela acaba concordando com ele. Ele então pergunta se ela não quer ir para a casa dele. Ela então concorda e aceita o pedido de Nate, mas ele fala que está confuso porque ela tem namorado. Ela então fala que ele não precisa ficar sabendo. O Nate fala que o único problema é que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ele não sai com mulher interesseira. Ela então pergunta se ele não vai mais levar ela para a casa dele. E ele fala que não e pede para ela descer do carro agora. Ela desce do carro debochando do Nate e fala que ele é um idiota, mas no fim ela acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nia abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E ela agradece o elogio. Ele então fala que viu ela de longe e achou ela muito linda e maravilhosa e que não queria perder a chance de falar com ela. Ele pergunta qual que é o nome dela e ela responde que se chama Carolina. Em seguida, ele se apresenta para ela. Ele então pergunta para onde ela estava indo e ela responde que estava indo para a sua casa. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim, que está quase casando. Ele então pergunta cadê o namorado dela e ela fala que ele está trabalhando agora. O Nia pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos, mas ela fala que não, que é melhor não. Em seguida, ele vai na direção da sua Lamborghini e quando ela vê a Lamborghini do Nia, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem batendo no vidro do carro, perguntando se o carro é mesmo dele. O youtuber confirma que o carro é dele e ela então demonstra interesse e pergunta o que ele queria falar com ela. Ele fala que ele mudou para a cidade há pouco tempo e que ele é de Ohio e fala que está tentando fazer novas amizades. E achou que ela poderia ser uma ótima amiga para ele. Mas ela tem namorado e que ele já entendeu que ela não pode ser sua amiga. Ela pede desculpas e fala que eles podem se conhecer melhor e que gostaria de dar uma volta no carro dele. E fala que pode mostrar a cidade toda para ele. O Nia pergunta se o namorado dela não vai se importar. E ela fala que ele não precisa ficar sabendo que vai ser um segredinho deles. E que o namoro dela não está indo muito bem e talvez ela já queira terminar com ele. E em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha, e ele fala que trabalha com muitas coisas, mas principalmente com o mercado financeiro. Ela então pergunta se ele não vai levar ela para dar uma volta no seu carro. O Nia pergunta por que ela foi rude com ele no início e não queria falar com ele. E ela responde que achou que ele não era um bom pretendente para ela. Mas o Nia questiona que quando ela viu sua Lamborghini, ela mudou de ideia na mesma hora e veio falar com ele. Ele então abre a porta da Lamborghini e manda ela descer do carro e fala que não sai com mulher interesseira. A mulher desce do carro achando ruim, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nia Price. O vídeo começa com o Nia abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini.
Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome, e depois dela falar o seu nome, ele pergunta para onde ela vai, e ela responde que está indo encontrar com sua amiga. Ele então fala que achou ela muito bonita e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone para ele, e fala que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Porém, a mulher fala que ela é comprometida e que não pode passar o seu número. Ela fala que ela tem que ir embora e sai caminhando. Ele a deseja uma boa tarde e vai na direção da sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro de 2 milhões de reais e vai atrás dele toda arrependida, perguntando se o carro é dele. O Nair confirma que sim e fala que ele tem as chaves do carro. Ele então pergunta o que está acontecendo e ela responde que ele pode conversar com ela agora. Ele então pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que aprecia muito. Ele então desce do carro e pergunta por que ela estava agindo daquele jeito estranho com ele, e ela fala que ele era um estranho e não o conhecia. Ele fala que não gostou do jeito que ela estava agindo com ele e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira e pede desculpas por ter sido rude com ele. O Nair fala que tudo bem e fala que está tentando encontrar lugares legais aqui na cidade e ia perguntar se ela podia acompanhar ele. E ela fala que sim. Ele então chama ela para entrar na sua Lamborghini e ela não perde tempo e entra no carro de luxo com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o Nair pergunta por que ela mentiu que tinha namorado. E ela responde que fala isso quando ela fica com medo de conversar com estranhos, mas que ela já viu agora que ele é de confiança. Em seguida, ele pergunta se ela é de Houston e ela responde que sim. O YouTube pergunta qual lugar bom que tem aqui para eles irem agora. E ela responde que tem um restaurante aqui perto muito bom. Os dois então combinam de almoçar juntos. O Nair fala para ela que depois deles almoçarem juntos, eles podem ir para a cobertura que ele tem aqui no centro da cidade. E novamente a garota topa e aceita o convite dele. Ele então fala que gostou muito dela e pergunta se ela gostou dele também. Ela responde que achou ele muito fofo e que eles podem se conhecer melhor. E daqui pra frente não se sabe o que rolou e comentem aí o que vocês acham que aconteceu.